Você já parou para pensar? O que aconteceria se, de repente, a Lua começasse a cair em direção à Terra? Parece coisa de filme de ficção científica, mas essa pergunta tem mexido com a imaginação de cientistas, escritores e curiosos do mundo todo. Afinal, a Lua é muito mais do que um enfeite no céu. Ela tem um papel fundamental na estabilidade do nosso planeta. Se por alguma razão desconhecida, talvez uma falha cósmica, um erro em simulação, ou até uma força desconhecida do universo, a Lua deixasse sua órbita e começasse a se aproximar da Terra, os efeitos seriam sentidos muito antes do impacto final. Antes de tudo, é importante entender o papel atual da Lua. Ela está a cerca de 384 mil quilômetros da Terra e completa uma volta ao nosso redor a cada 27 dias. Essa órbita estável influencia diretamente as marés, o comportamento dos animais, a rotação do planeta e até o eixo de inclinação da Terra. Sem ela, nosso mundo seria muito mais caótico. Agora imagine a Lua começando a sair de sua trajetória e se mover lentamente em direção ao planeta. No início, tudo pareceria normal. Mas à medida que ela se aproximasse, o mundo começaria a notar algo estranho. A Lua pareceria cada vez maior no céu. No começo, apenas os mais atentos notariam que ela está mais próxima. Mas em poucas semanas, ela pareceria gigantesca, assustadoramente próxima e impossível de ignorar. Com isso, os efeitos gravitacionais se intensificariam de forma dramática. As marés seriam as primeiras a entrar em colapso. Ondas gigantescas, tsunamis diários, inundações constantes nas zonas costeiras. As marés altas ficariam mais altas e as baixas mais baixas. Cidades litorâneas começariam a ser evacuadas. Barcos seriam arremessados para longe. As correntes oceânicas, que regulam o clima global, perderiam sua estabilidade. E isso é só o começo. A gravidade da Lua começaria a interferir diretamente no campo gravitacional da Terra. Pequenos tremores passariam a ocorrer com frequência. O núcleo do planeta sentiria essa aproximação. E conforme a Lua se aproximasse mais, os terremotos aumentariam em intensidade e frequência. Ao mesmo tempo, as noites deixariam de ser escuras. Com a Lua tão perto, seu brilho tomaria o céu. As estrelas seriam ofuscadas. A luminosidade noturna atrapalharia o sono de muitos animais, e também de humanos. Ecossistemas noturnos entrariam em colapso. A vida selvagem se desorganizaria completamente. A aproximação da Lua também causaria problemas nos satélites artificiais. Boa parte dos satélites que orbitam a Terra seriam afetados por essa mudança de gravidade. Sistemas de comunicação, internet, GPS e até observação meteorológica começariam a falhar. Aviões enfrentariam dificuldades de navegação. A economia global entraria em colapso tecnológico. E com isso viria o pânico. As pessoas começariam a correr para os interiores dos continentes. As cidades litorâneas seriam abandonadas. Supermercados esvaziados. Combustível sumiria dos postos. O medo tomaria conta do planeta, à medida que todos percebessem que algo fora do normal, e possivelmente fatal, está prestes a acontecer. Governos ao redor do mundo entrariam em estado de emergência. As maiores agências espaciais se uniriam para entender o fenômeno. Telescópios apontariam constantemente para a Lua, tentando calcular o momento exato do impacto. Mas com a proximidade cada vez mais rápida, as chances de impedir o desastre seriam mínimas. A humanidade começaria a se preparar para o pior. Mas o que exatamente aconteceria se a Lua realmente colidisse com a Terra? A essa altura, a Lua já está perigosamente próxima da Terra. Ela ocupa quase todo o céu noturno. Seu tamanho aparente é tão grande que é possível ver detalhes da superfície lunar a olho nu. E junto com essa visão surreal, vêm os tremores, os ventos fora do normal e o medo absoluto.
A gravidade da Lua começa a distorcer o próprio formato do planeta. Montanhas se erguem, oceanos transbordam. A crosta terrestre se tensiona a níveis extremos, e então o inevitável acontece. A Lua colide com a Terra, mas não da forma que muitos imaginam. Isso não seria como uma bola batendo em outra. Estamos falando de duas massas gigantescas se encontrando a velocidades colossais, gerando uma liberação de energia equivalente a trilhões de bombas nucleares explodindo ao mesmo tempo. O local do impacto não importa. Seja no oceano, em terra firme ou no Ártico congelado, o resultado é o mesmo: devastação total. No ponto de colisão, tudo é instantaneamente vaporizado. As temperaturas se tornam tão altas que rochas derretem como manteiga. Uma cratera com milhares de quilômetros se forma, engolindo tudo ao redor. O impacto gera ondas de choque que percorrem o globo em segundos, destruindo continentes inteiros. E então vêm as ondas. Se o impacto ocorrer no oceano, tsunamis de centenas de metros de altura atingem todas as costas do planeta. Cidades litorâneas são apagadas do mapa. Mesmo cidades no interior são atingidas por ondas secundárias ou terremotos causados pela redistribuição brutal de energia. A atmosfera entra em colapso. Poeira, vapor e fragmentos da Lua e da Terra são lançados para o espaço. Uma nuvem densa cobre o planeta por meses, talvez anos, bloqueando completamente a luz do Sol. O clima global muda instantaneamente. Temperaturas caem. A chamada inverno de impacto se instala. Um período de escuridão total, com frio extremo e ausência de luz solar. A fotossíntese para. As plantações morrem. Os animais entram em colapso biológico. A cadeia alimentar é destruída. E não para por aí. Com tanto material lançado ao espaço, é possível que fragmentos lunares e terrestres voltem como chuva de meteoros. Uma segunda onda de destruição. O planeta se transforma em um campo de batalha cósmico, sendo atingido por pedaços incandescentes de si mesmo. As calotas polares derretem com o calor do impacto, e depois congelam novamente com o frio da escuridão prolongada. O nível do mar sobe. Gases tóxicos são liberados de camadas profundas do planeta. O ar se torna cada vez mais irrespirável. A tecnologia entra em colapso. Satélites são destruídos. Linhas de energia são rompidas. O sistema de comunicação global falha. Toda forma de contato entre continentes se torna impossível. A civilização, como conhecemos, desaparece em questão de dias. E mesmo que uma parte da humanidade sobreviva nos primeiros momentos, o mundo em que vivem agora é completamente diferente. Um planeta ferido, com paisagens deformadas, céu escuro, solo estéril e temperaturas extremas. O Sol mal é visível. A Lua já não existe mais. Mas a pergunta mais assustadora ainda está por vir. O que acontece com a Terra depois desse impacto? Será que nosso planeta conseguiria se recuperar? Ou estaríamos condenados a um mundo irreconhecível? A colisão aconteceu. A destruição foi total. Mas e depois? Como seria a Terra após o impacto? Primeiro, é importante entender que a Terra e a Lua não são corpos iguais. A Lua tem cerca de 1/80 da massa da Terra. Mas mesmo assim, o impacto com ela é mais do que suficiente para causar uma transformação planetária permanente. A rotação da Terra seria completamente alterada. O eixo terrestre, o que define nossas estações, o dia e a noite, poderia mudar drasticamente. Talvez passássemos a girar inclinados, ou até de lado, como Urano. Isso mudaria completamente o clima global. Regiões tropicais poderiam congelar e áreas polares poderiam se tornar desérticas. A duração do dia também mudaria. Sem a influência estabilizadora da Lua, os dias poderiam variar de forma caótica, ora mais longos, ora mais curtos.
Um dia de 24 horas talvez se tornasse coisa do passado. E com a Lua destruída, um fenômeno essencial desapareceria: as marés. Hoje, as marés são causadas pela força gravitacional da Lua, puxando os oceanos. Sem ela, os oceanos se tornariam muito mais estáticos, e isso afetaria drasticamente a vida marinha. Ecossistemas inteiros, que dependem do ciclo das marés, deixariam de existir. Plânctons, crustáceos, peixes e aves migratórias perderiam suas referências naturais. Isso geraria um colapso em cadeias alimentares inteiras, inclusive a humana. Mas não é só isso. A Lua também exerce um papel fundamental na estabilidade do clima da Terra. Sem ela, nossa inclinação axial poderia começar a oscilar de forma descontrolada. Isso significa que, ao longo dos séculos, poderíamos passar por mudanças climáticas extremas, glaciações intensas, seguidas por períodos de calor insuportável. Um planeta instável, imprevisível e quase inabitável. Mas existe chance de sobrevivência? Dependeria de muitos fatores. Populações abrigadas em locais subterrâneos ou com acesso a energia autossustentável teriam mais chances. Estufas subterrâneas, energia geotérmica e reservas de alimentos poderiam garantir a sobrevivência de pequenos grupos humanos por um tempo. Mas viver sem sol direto, sem lua, sem marés, sem clima previsível, é viver em constante adaptação. E não é certo que resistiríamos por muitas gerações. A recuperação do planeta levaria milhares, talvez milhões de anos. A vida, como sempre, poderia dar um jeito. Micro-organismos resistentes, espécies adaptáveis. Mas os seres humanos, como os conhecemos hoje, provavelmente não estariam mais aqui para testemunhar. Talvez a Terra desenvolvesse um novo equilíbrio. Talvez um outro corpo celeste se aproximasse com o tempo e assumisse um papel semelhante ao da antiga Lua. Mas tudo isso está no campo das suposições. O que sabemos com certeza é que, sem a Lua, o mundo se tornaria irreconhecível. E mais do que isso, o desaparecimento da Lua nos lembraria de uma verdade profunda. A nossa existência depende de equilíbrios sutis, de forças invisíveis, distâncias perfeitas, movimentos constantes que raramente percebemos. E mesmo algo que parece tão distante quanto a Lua, está diretamente ligado à nossa sobrevivência. Agora me diga, você imaginava que a Lua era tão importante assim para a vida na Terra? Será que algum dia a humanidade teria como evitar um cenário tão extremo? Deixe sua opinião nos comentários. Nós lemos todos. E se você gosta de perguntas que desafiam a lógica e revelam os mistérios do universo, já deixa o like e se inscreve aqui no canal Ponto Curioso. Assim, você não perde os próximos vídeos que vão fazer sua mente viajar ainda mais longe. Muito obrigado por assistir até aqui. Até a próxima!